Queridos, a palavra de hoje é: andar com Jesus, você só ganha. Amém? Ande com Jesus, você só ganha. A gente às vezes é levado a achar que andar com Jesus é ter uma religião. O ser humano é religioso porque ele foi criado por Deus para ser um adorador de Deus. Logo, mesmo que ele não adore ao verdadeiro Deus, ele vai ser religioso. Ele vai adorar algo que ele crie, algo que ele imagine. É tão diversificado a religiosidade do ser humano, que existem lugares onde lua e sol são considerados deuses. Para alguns, não muito distante, aqui mesmo na nossa terra e no nosso Brasil e nos países ocidentais, alguns chamam a terra de Mãe Natureza. A religiosidade é tão grande que as pessoas têm medo de entrar numa floresta escura, com medo dos espíritos que morariam nessas florestas. Por que as pessoas têm medo de morcego? Eu sei que entre as diversas espécies de morcego, e que 95% a mais delas são herbívoro, que fala? Frutífera. Pronto, como fruta. Eu não estou sabendo dizer essa palavra bonita aí. Somente 2 ou 3 espécies de morcego, são mais de 20. 2 ou 3 que se alimentam do sangue de animais. Não existe registro de morcego se alimentando de sangue de humanos. E ele se alimenta de sangue de animais, que primeiro ele passa e ele faz uma ferida nos animais tipo cavalo. Depois ele vai se alimentar daquele sangue. É só uma das espécies de morcegos que são Dráculas, dracônicos. E aí criou-se uma história, uma fantasia do Drácula, né? Assim como também tem aquelas histórias europeias do homem que vira lobisomem, vira lobo. Eu comentava com alguns irmãos esses dias, a gente conversando, batendo um papo, que quando eu era criança, a gente aprendia, não sei se eu falei aqui na igreja, que tinha o Papa Figo. Era assim que falava, Papa Figo, porque é para dizer que come o fígado. Mas como na minha terra as palavras são encurtadas, né? Então fígado lá virou figo. Então Papa Figo seria um camarada que roubava crianças e se alimentava do fígado. Hoje em dia a gente sabe que o que tem pessoas que sequestram crianças para tráfico de órgãos. Na Índia, a vaca, em alguns lugares da Índia, ela é considerada um deus. Ela é endeusada, ela é adorada. O macaco, em alguns lugares também da Índia e do Japão, também é considerado uma divindade. Então o ser humano, ele é religioso por natureza. Ele é alguém que vai adorar. Podemos adorar aquele que criou todas as coisas, ou podemos desviar nossa adoração para alguém ou alguma coisa, que lá no livro de Isaías ele diz: Deus não divide sua glória com ninguém, nem com as imagens, porque são obras da criação do homem.
E você veja como Deus é tão perfeito, que Ele enviou Jesus numa época que não tinha artista que conseguisse fazer na época de Jesus um autorretrato ou retrato de alguém, uma paisagem, um desenho. Não foi na época do cinema, da fotografia. Então nós não temos em maneira nenhuma uma imagem possível de como seria o rosto de Jesus, a não ser na canção antiga. Não sei qual é o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. O autor dessa canção diz: mas nós não sabemos que o rosto de Jesus era lindo. Um autor, por mais ou menos lá nos anos de 1900 e alguma coisa, escreveu Deus Negro. O nome do livro dele é Deus Negro. Negro mesmo, para dizer assim que Deus... E se Deus fosse de cor africana, para dizer assim, ele queria dizer. Porque chocaria os racistas. Porque você já imaginou que Jesus, ele está sempre nas imagens dos artistas que tentaram fabricar uma imagem de Jesus, ele é loiro dos olhos verdes ou azuis, é um gato. E aí ele escreve: se Jesus fosse negro? Bem, para nós que o amamos, faria diferença nenhuma. Mas para quem segue uma imagem, seria uma grande decepção. Porque eles imaginam Jesus que seja ocidental. E ele era judeu. Mas não se preocupe, porque não será reconhecido como um judeu. Porque nem os seus o reconheceram quando ele estava ressurreto. Então o tema da palavra é: andar com Jesus só nos faz bem. Enquanto que andar com qualquer religião ou qualquer outra situação, não poderei dar a você a mesma resposta que vai fazer você bem. Poderá lhe dar uma sensação de bem-estar, que é o caso da pessoa que vai a algum lugar para fazer meditações. Ela pode ir aqui, não precisa ir lá nos países da Ásia para isso não. Alguns vão aqui no Peru e se deparam com símbolos religiosos do Peru, do México. E eles ficam em transe religiosos por ver aquela situação. E às vezes até ignoram que aqueles rituais religiosos que existiam ali no Peru, que eu não quero citar nomes, por questões até, não vim aqui para combater turismo. Eles sacrificavam crianças. E não crianças doentes, mas crianças saudáveis, aos seus deuses que eles adoravam naquela época. Já foram descobertas restos mortais de crianças saudáveis que foram sacrificadas. Elas estão com algum tipo de coisa cravada no seu peito. Então, pelas características, foram sacrificadas em um ritual religioso. Só andar com Jesus é que nos faz bem. Andar com qualquer outra coisa vai nos fazer ter uma sensação provisória. É um momento. É como tomar uma morfina num estado de dor terrível. Alivia naquele momento, mas quando o efeito passar, volta a dor. É a mesma coisa do ser humano. Eu não critico quando um cidadão ele vai para os carnavais. Pelo contrário, eu entendo. Porque ele está indo atrás da felicidade dele. O que nós precisamos é anunciar-lhes o Evangelho e dizer: você está indo buscar água numa fonte rasa. Você está indo buscar alimento naquilo que não lhe alimenta. Você pode até ir, você vai. Mas quando terminar este alimento, você voltará a ter fome. Mas eu tenho para você um alimento que mata a sua fome.
Eu tenho para você uma água que mata a sua sede. Jesus. Então eu queria falar nessa noite sobre isso. Andar com Jesus, nós só temos lucro, nós só ganhamos. Ande com Jesus, que você vai ganhar. Amém? Observe aí, abre a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, no capítulo 6. Do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 6. Era um momento, nós não vamos ler todo o capítulo 6, mas nesse capítulo 6 nós temos momentos cruciais de Jesus. Ele teve uma multiplicação de pães. Ele teve um momento que ele usa aquele momento de multiplicação de pães para chamar as pessoas e dizer assim: olha, quem não comer da minha carne, e olha também, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem algo comigo. É preciso você comer da minha carne e beber do meu sangue. Então, ele falou de coisas que as pessoas precisavam ler, precisavam compreender. Nós falamos isso no culto de quarta, sobre andar na luz. Andar na luz, ou estar na luz, ou ter a luz, é ter compreensão, entendimento. Então quando Jesus fala para aquelas pessoas: vocês precisam comer da minha carne, e vocês precisam beber do meu sangue, para ter parte em mim, ou comigo, na minha vida. Ele não estava dizendo da carne física e de beber do sangue dele, mas da comunhão, que é o que ele estabelece ali na ceia e ensina. Este meu corpo, que é dado por vós, Paulo diz lá na frente, é a igreja. Esse meu sangue, que é dado e derramado em perdão dos pecados, Paulo lá na frente ensina que o sangue de Jesus, representado ali pelo cálice da igreja, era para fazer em memorial. Então nós temos a igreja como corpo, e nós temos o sangue de Jesus como um marco, como estabelecimento de marco. E aí Jesus, ele está falando tudo isso nesse capítulo 6 de João, que é uma coletânea de ensinos. Aí mesmo no capítulo 6, lá no verso 35, ele diz assim: quem comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então o diálogo de Jesus é multiplicação de pães. O diálogo de Jesus é: você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Você precisa ter comunhão comigo. Ele diz: olha, não adianta, você pode procurar, você pode escavar felicidade nos cantos. As pessoas, elas estão se achando felizes, mas a felicidade delas é o momento. É como andar numa roda gigante, ou naquelas montanhas de parques. As sensações, variam, quando sobe, quando desce, quando despenca lá para baixo, você pensa que vai morrer. É igual os toboáguas, os tobogãs, que a pessoa desce aquilo ali, são mistura de sensações. Mas num momento chega o carrinho daquela montanha, uma hora roda, faz tudo aquilo aí, as pessoas gritam, elas têm aquelas muitas sensações, mas uma hora o carrinho pega um caminhozinho e vai começando para. E quando para, as pessoas têm que descer. E o que resta para elas são as lembranças daquelas sensações e emoções que tiveram naquele momento que estavam naquela montanha. E ninguém pode viver numa montanha de parque. A pessoa não consegue viver a vida toda subindo e descendo uma montanha de parque. Uma hora ele vai ter um troço, o coração não vai aguentar de tanta adrenalina, de tantas emoções que é provocado. Ele precisa descer e voltar para a sua realidade. E na hora que ele volta para a sua realidade, ele descobre que a vida não é um parque de diversões, que a vida não vai lhe proporcionar constantemente aquela sensação de felicidade, de alegria, de contentamento, de adrenalina. E ele descobre então que o buraco é maior, que o vazio da sua vida é maior. E essa é uma sensação terrível na vida de alguém.
Então Jesus nesse capítulo 6, ele faz todo esse aparato de coisas. E quando ele diz, você precisa comer da minha carne e comer do meu sangue, ele começa a falar palavras que de certa forma são duras. As pessoas começam a abandoná-lo. E como Jesus não tinha problema, ele não tinha sensações de, eu estou me sentindo abandonado, tristinho, vou ficar arrasado. Jesus ainda olha para aqueles 12 que ele tinha chamado, que ele tinha escolhido. E olha para aqueles 12 e diz assim, olha, vocês quiserem aproveitar, querem me deixar também? Tipo assim, a oportunidade é agora. Quiserem, podem seguir. Que aí eu formo novos discípulos. Mas aí nós encontramos uma resposta, que essa é a nossa resposta. Porque muitas vezes as pessoas também se enganam quando elas entram na igreja e elas têm uma sensação que entrar na igreja é ser crente. E entrar na igreja é apenas um aglutinado de pessoas que adoram a Deus. Eu preciso estar no meio dos que estão aglutinados adorando a Deus, sendo verdadeiramente um discípulo. Para que eu também não esteja na igreja como se a igreja fosse a minha montanha privada. E que termina o culto, a sensação vai passando e eu chego em casa e eu fico querendo que o culto não termine, porque eu agora estou vazio. Se eu estou vazio é porque eu estava lá na igreja, mas não comi, não bebi, não me alimentei de Jesus, então eu não tenho a alimentação em mim. Eu estou com fome, eu estou carente. Eu preciso sair daqui e dizer assim, o culto terminou na igreja, mas em mim continua. Eu continuo adorando ao Senhor, eu continuo crendo no Senhor, eu continuo confiando no Senhor, buscando ao Senhor, eu continuo olhando para as coisas e agradecendo ao Senhor, eu continuo sendo servo do Senhor, e eu continuo com aquela sensação de que eu estou alimentado. Então Jesus chega para aqueles discípulos quando diz, se quiser partir pode. Ele não estava dizendo se quiser ficar, não fique. Ele estava dizendo assim, você precisa ficar pela motivação correta. Você não precisa frequentar a igreja com medo de ir para o inferno. Você vai do mesmo jeito. Porque não é estar na igreja que nos isenta do inferno ou do céu, ou nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é ser de Jesus, não ser da igreja. É ter aliança com Ele, é estar firmado nele. Então quando Ele fala para os discípulos assim, olha, só fique se você tiver a motivação correta, mas se você quiser ir, pode ir embora. Se você estiver igual a esses aí, que não querem comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês não querem ter algo maior comigo, então Jesus houve uma resposta que eu gostaria de ler com você em João 6, no verso 68 e o verso 69. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem? Não é para onde, mas para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro está dizendo no verso 68 assim, como te deixar se nós estamos com a pessoa certa? Como buscar outro se nós já encontramos o que precisávamos para nós? Quando João Batista manda perguntar a Jesus, és tu aquele que estávamos esperando ou devemos esperar outro? Jesus não responde para ele, sou eu. Vá dizer para esse que lhe enviou, vá dizer para João, ele estava preso, vá dizer para ele, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é dada a oportunidade de pregar o evangelho. Diz isso para ele lá, os oprimidos estão sendo libertos, os cativos estão sendo libertos, estão sendo tirados dos cativeiros. Fala lá para João, o que é que eu estou fazendo?
Porque João vai entender. Só quem tira o cego da cegueira, o aleijado das suas dificuldades, só quem tira o homem do cativeiro, e só quem prega o evangelho para o pobre, aquele que não tinha oportunidade agora tem, é o Filho de Deus. Foi para isso que ele veio. Amém? Então quando Pedro responde, ele diz: nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa. Tu tens as palavras da vida eterna, tu tens o ensino correto, tu tens o ensino para Deus. Nós estamos nos alimentando do alimento que mata a fome. Mas como nós iríamos deixar a água para nós gastarmos nossa energia bebendo algo que não mata a sede? Andar com Jesus, nós só ganhamos. Mas a gente precisa ter expectativa do Senhor além da terra. Infelizmente, a mensagem que é ensinada, que é tratada nos dias atuais, vincula muito o homem à terra, para que o homem seja próspero, para que o homem tenha sucesso. Parece até que nós estamos mais preocupados em dar um bem-estar no homem aqui, para que ele fique. Na verdade, nós precisamos manter o homem incomodado na terra, para que ele queira ir para o céu. A sensação é de peregrino, e não de estadia permanente aqui. Nós estamos aqui não para ficarmos sempre aqui. Nós estamos aqui apenas passando. Então, sintamos-nos incomodados com o pecado, com a condição que o mundo está chegando. Quer ver essa verdade aí? Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Eu gostaria de ler na versão revista e atualizada, porque ela vai falar uma palavra que me chama mais atenção. Primeiro Coríntios 15, 19 diz assim: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas tem uma tradução que diz assim: os mais miseráveis dos homens. Se é para esta vida que esperamos, se só é para esta vida que esperamos, ele não está dizendo que você não deve esperar para essa vida em Cristo. Claro que o Senhor nos abençoa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Quando você passa a seguir Jesus, você é liberto dos vícios. Não tem coisa pior do que a pessoa viciada. Ela depende da droga, ela depende do cigarro, ela depende da bebida, ela depende do sexo, ela depende do jogo, ela depende daquilo que o vicia. Não tem coisa pior na vida do que você lidar com um viciado, ser um viciado, ter alguém na família viciada, uma pessoa viciada. É horrível, porque aquela pessoa, ela vai estar sempre correndo, como que numa academia, numa esteira de academia, que corre quilômetros, mas não sai do lugar. A esteira continua ali, a pessoa continua ali, termina aquele exercício exausto, por ter trafegado uns 15, 20 quilômetros, porém, no mesmo lugar. É a pessoa que é viciado, por exemplo. Corre na vida, usa, quando termina tudo aquilo, está na mesma condição, precisando usar de novo. Aqui, os que já usaram, os que já foram dependentes de algum tipo de coisa, sabe o que eu estou falando. Mas, ele diz assim: você está esperando só ser liberto disso? Coisa maravilhosa ser liberto de Cristo, irmãos. É maravilhoso, a pessoa tem outra afeição. O que bebia e não bebe mais tem outra afeição. É outra pessoa. Eu não preparei nada não, mas eu podia ter pego, né, de algum irmão aqui, que já tem mais de 15, 20 anos que foi liberto da bebida. Uma foto, quando estava, uma foto assim, numa festa. E uma foto hoje. O nosso Diácono Mica está sugerindo
A Delfina. Eu tenho certeza que não só ele, como a família dele vai dizer, a própria esposa vai dizer: meu filho, eu prefiro você hoje. Olha para a cara de alguém que bebia no passado. Aquela cara torta, aquela cara assim, de sofrida. Meu Deus, eu passei por alguém nesses dias que estava assim. Cidadão, estava assim. Cara, dias de festa, né? De final de ano, o pessoal bebe mesmo. Mas tinha um que estava assim. E ele olhava para um canto e via outro. De tanto que ele estava assim, torto. Ele falava com as paredes, com as árvores. Mas essa é a condição da pessoa sem Cristo. Aí vem Jesus, liberta a gente de tudo isso, do álcool, liberta das drogas, liberta do cigarro. Tem coisa mais terrível, irmão. A 50 metros de distância, 100 metros, uma pessoa fumando, me incomoda. Aquela chaminé, aquele fumaceiro, não está estragando só o pulmão dele, não, está estragando o pulmão de todo mundo do lado dele, próximo dele, da família dele. Aí Jesus chega e tira tudo isso. Amém, irmão? A pessoa é outra, a pessoa se alimenta bem, a pessoa fala melhor, o rosto é melhor, os dentes ficam mais bonitos, né? Não? Já viu o bigode de quem fuma? Parece uma chaminé o bigode de quem fuma. Fica aquela coisa, sensação, né? De queimado. Mas veio a barba, o bigode de alguém que não fuma, que serve ao Senhor, que está ali na bênção. Todo bonitinho. Mas se nós esperarmos em Cristo só para isso, Ele diz aí, nós somos os mais miseráveis. Sabe por quê? Porque isso aqui é passageiro. Ele fala assim: eu te liberto, mas não para ficar aqui na terra. Eu te curo, mas não para ficar eternamente aqui curado na terra. Eu tiro você das drogas, não para você ficar eternamente aqui nessa terra, não. Eu fiz tudo isso por você, para você ir para o céu. Por isso, voltando, o texto base dessa mensagem é: para quem iremos? João 6,68. Para quem nós iremos, se só tu tens? E nós temos visto, verso 69. Nós temos visto que tu és o Santo de Deus. João 6,69. Põe aí, por favor. E nós já temos crido e sabemos que tu és o Santo de Deus. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Nós temos enxergado em ti, Jesus, não apenas aquele que veio para nos libertar, que veio para nos salvar, como se salvação não fosse bom, é bom, mas nós temos enxergado em ti, Jesus, que o Senhor nos salva, nos liberta, mas principalmente tu és o Santo de Deus, tu és aquele que vai nos levar para lá, para a eternidade, porque Pedro não está mais vivo, Tiago não está mais vivo, João não está mais vivo, nenhum daqueles discípulos estão mais vivos, mas todos eles estão garantidos na Nova Jerusalém, na vida eterna. Então andar com Jesus é só ganho. Irmãos, ser cristão, ser crente, é a melhor coisa que existe. Porque nós somos abençoados agora, no hoje, e somos abençoados no amanhã. As pessoas estão preocupadas com o amanhã, por causa de um evento que aconteceu nesses dias. Chegou gente, a terceira guerra mundial, já começou. Porque a terceira guerra mundial, irmão, você está preocupado com a terceira guerra mundial, com a quarta guerra mundial? Eu estou preocupado só de uma coisa, em eu ouvir aquela trombeta que vai tocar, que ela é a sétima, e quando eu estiver ouvindo essa trombeta, eu estou subindo, você está subindo, meu irmão, pode ser na guerra, antes, durante ou depois, mas o importante é que nós tenhamos garantido, nós vamos para o céu. Preocupado deve estar com a terceira, ou com a quinta, com qualquer guerra, aquele que não está garantido. Porque se hoje ele tiver a guerra pessoal dele, que é infartar, por exemplo. Infartar. Há uns dias atrás, uma pessoa aqui da cidade, conhecida, cidadão de, se eu não me engano, 50 anos, de boa formação, de boa família, de bom emprego, estadual, andando na orla. Passa mal, infarta, vai para o hospital, 51 anos. Não resiste e morre. Irmãos, há uns anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, aqui no Piauí,
Se eu não me engano, em Teresina, um atleta, cidadão com 30 e poucos anos, atleta, ciclista, acostumado todos os dias de manhã percorrer quilômetros e mais quilômetros, e à tardezinha percorria mais quilômetros. Ele era profissional, fazia treino de manhã e de tardezinha. Então ele pega de manhã sobre bike para fazer um treino, e quando ele anda na bike, ele se sente mal e ele cai. Ele infartou 30 e poucos anos e ele morre. E ele não fumava, ele não bebia, ele era um atleta. Mas o que é importante é saber o seguinte: está o nome escrito no livro da vida. Não estou questionando e condenando ninguém não, querido. O nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Então quando Paulo diz lá em João, em 1 Coríntios 15, 19, se nós esperarmos em Cristo só aqui na terra, nós somos miseráveis. Falava agora nos avisos da pastora sobre duas pessoas de idade que vieram a falecer. Morreu também uma pessoa muito querida minha. Muito querida minha. Ele foi muito importante no início da minha vida cristã. Uma de suas filhas foi minha discipuladora. Me ensinou os princípios básicos da vida cristã. Eu frequentava a casa dele diariamente. Era uma pessoa de Deus, um homem de Deus. Faleceu ontem, antes de ontem, acho que sábado para domingo. 90 e poucos anos. Mas partiu para a glória. Partiu em Cristo. Essa é a diferença. Os outros que partiram, não sei. Eu falava disso na quarta-feira, para a gente não criar aquela sensação errada de que a pessoa está já partindo ali e pisca o olho se você está entregando a vida para Jesus, como se a salvação fosse uma tapeação ali. A gente, na hora, a gente aperta um botãozinho e você salva. E alguém vem com aquela conversa de, mas o irmão lá na cruz fez uma das declarações mais profundas de conversão. O irmão lá na cruz, ele se converteu de uma maneira que tem muita gente que é crente há mais de 10 anos que nunca fez uma declaração daquela para Jesus. O irmão lá na cruz estava sendo morto porque era um criminoso. Ele olha para Jesus naquela cruz e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembre de mim. Aquele homem diz: Senhor, reconhece o senhorio de Jesus. 2, reconhece que Jesus não ia ser interrompido pela morte. 3, ele reconhece que Jesus tinha poder após a morte, porque ele diz: lembre de mim quando tu entrar no teu reino, porque o teu reino não é aqui, o teu reino não é aqui de Roma, o teu reino não é na Judéia, o teu reino é eterno, lembre de mim. E ele me diz: o Senhor ainda pode fazer alguma coisa por mim depois da morte. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Vai morrer hoje salvo. Nós precisamos voluntariamente reconhecer Jesus como Salvador, reconhecer Jesus como aquele que tem um reino e é um Salvador de um reino eterno, reconhecer que Jesus pode fazer por nós. Então, rapidamente, querido, 3 coisas para falar ainda. Além de andar com Jesus, nós ganhamos o quê? Um advogado e um intercessor. Amém? Olha, nas relações interpessoais entre as pessoas, existem conflitos. E para a existência de um conflito, vai precisar de um advogado. Dá um exemplo aqui: relações de trabalho. Sai da empresa, tal, muitas vezes tem problemas com o antigo patrão, precisa de um advogado. Relação de consumo. Comprou um objeto, a empresa entregou outro com defeito, não quer trocar, isso e aquilo. Código de Defesa do Consumidor, mas precisa de um advogado. Falando em relações pessoais. Até mesmo uma infração de trânsito, ou coisas desse tipo. Ou relações familiares. Vamos dar um exemplo aqui muito comum: inventário. Precisa da figura de um advogado. Porque nós, seres humanos, temos conflitos. E os conflitos, eles precisam de alguém que auxilie nesses conflitos. E aí, o que é que Deus faz? Ele, sabendo que nós tínhamos conflitos com Deus, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem reto e ele se desviou. É o que a palavra de Deus ensina.
Deus criou um homem reto, o homem que se afastou. Foi Deus que criou um homem perfeito. Lá no Éden era perfeito. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia ter um diálogo com o homem na virada do dia. Lá de tardezinha Deus chegava para conversar com Adão e com Eva. A figura da serpente a Bíblia chama Satanás, o diabo e a serpente de tentador. Logo, a decisão de ceder à tentação não foi de Satanás, mas do homem. E quando eu cedo ao pecado, eu crio um conflito com aquele que me criou. Porque se ele diz, não toque no fruto da árvore que está no meio do jardim, e eu toco, eu crio um conflito com ele. E o ser humano criou um conflito que a Bíblia chama lá de Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que era uma escritura de dívidas. Põe aí, meu filho, só para você entender. Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida. Põe aí na NVI, por favor. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Existia uma escritura, ou existia uma norma, toda ela escrita, dizendo assim, você fez isso, 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 isso. Você imagina você chegar diante de Deus, e lá está uma lista de coisas, de tudo de errado que você fez. E como é que você vai pagar essa conta para Deus? Como é que você vai resolver? Não tem. Se você já leu o Salmo 51, como é que Davi começa o relacionamento dele com Deus? Põe aí Salmo 51, a partir do verso 1 mesmo. Olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele começa assim, olhe para mim com olhos de misericórdia. Eu estou na miséria, tenha misericórdia de mim, é isso. 2, lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu pecado. Ele está assumindo a culpa. Davi aqui, ele está assumindo a culpa do adultério com Batseba. É a oração dele de confissão de pecado. Mas observe quando ele começa a se relacionar com Deus por causa da culpa dele. No verso 3 em diante. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, dizendo, Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. Então não tente se justificar diante de Deus, dizendo assim, não Deus, mas eu fui por isso, por aquilo. Davi, quando ele reconheceu o pecado, ele disse, eu errei. O Senhor está certo e eu estou errado. Eu pequei, foi contra... Eu não pequei, não foi contra o marido daquela mulher que eu mandei matar, não. Eu não pequei, não foi contra ela que era casada, não. Eu pequei, foi contra as tuas ordens, que diz que a esposa de um homem tem que ser respeitada, que é dele. Então eu pequei contra ti. Isso é uma dívida que eu tenho para contigo. E que lá em Colossenses diz que era uma escrita, ou seja, uma escritura de dívida. E aí o que é que Deus faz? Você tem como resolver isso? Como é que você vai resolver isso com Deus? Vou contratar um advogado. O advogado que você vai contratar também está devendo. Vou para a defensoria pública. Deve mais ainda. Quem eu vou contratar para me defender diante de Deus? Ninguém. Você não tem como contratar um advogado. Então o que é que Deus faz contigo, conosco? Ele nos concede um advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Olha que coisa linda. Tudo isso eu estou te dizendo, diz o apóstolo João. Meus filhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, ou seja, não errem, não falhem, não criem uma dívida com Deus. Olha para mim aqui só um minutinho. Você crente, que já falou o que não devia falar, que já pensou o que não deveria pensar, que já andou onde não deveria andar. Ali nós criamos uma dívida para com Deus. Mas em vez de Deus nos mandar um acusador, Ele nos mandou um advogado, um intercessor. Diz assim: se porém alguém pecar, temos um intercessor. Na tradução, outra diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo,
o justo. Ele disse: Pai, eu vou advogar a causa dele. Ah, você pode. Por quê? Porque você não tem pecado. Porque você não deve nada aqui. Se outro advogado subisse no tribunal de Deus, era preso. Se outro advogado subisse no tribunal de Deus, era condenado. Porque ia chegar lá com as mesmas falhas do que ele está advogando. Então aquele advogado não poderia subir, porque ele não é habilitado. Mas Jesus Cristo é habilitado, Ele é justo. Ele é justo, está escrito aí, Ele é justo. Então o Pai providenciou para você e para mim um advogado. Veja como andar com Jesus, a gente só ganha. Mesmo que eu fale, Jesus ainda advoga a minha causa. E aí, meu irmãozinho, não abuso do advogado. Mas se você falhou, Jesus é teu advogado. Amém? Ele advoga a sua causa. Ele vai chegar diante do Pai e dizer: Pai, tenha clemência. Vai entrar com uma petição diante do Pai para lhe pedir perdão, para lhe perdoar, para rasgar sua dívida. Aí nós voltarmos lá em Colossenses 2,14, aí nós vamos entender, juntando as peças. Lá em Colossenses 2,14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando aonde? Na cruz. Então aquele advogado justo, poderoso, puro, pega a sua dívida e vai lá na cruz e diz: Pai, eu estou pagando a dívida de fulano, ciclano, beltrano. Diz teu nome aí, diz teu nome bem alto. De novo, diz teu nome. Ele disse assim: eu estou pagando tua dívida. Cravei aqui na cruz. Pai, está pago aqui, ó. Estou aqui assinando embaixo. Está cancelada essa dívida. E o pai disse: você pode, meu filho. Este é meu filho amado. Nele eu tenho um prazer. Pode ouvi-lo. Ele assinou, está assinado. Ele perdoou, está perdoado. Que coisa boa é seguir Jesus. A gente tem um advogado que intercede por nós. Mas ele pode, porque ele não é qualquer um advogado. Ele não tem qualquer uma habilitação. Ele é o justo. A segunda coisa que eu queria falar para você é que andar com Jesus é ter mediação. Mediador. Mediador a gente liga muito a conflitos. Mediar, fazer mediação é fazer ponte, ligações. Vou dar um exemplo aqui a você. Você precisa falar com um empresário, você, digamos, você é do ramo de, vou falar aqui em Petrolina, você é do ramo de frutas. Você é um produtor de uva, um grande produtor de uva aqui. Mas para vender sua uva, você precisa de um comprador, de um mercado que vai escoar a sua produção. E para você levar a sua produção para aquele mercado, você precisa de alguém que tenha contato com aquele comprador. Eu estou falando correto, irmão? Você está entendendo? Eu não estou falando nada errado não, né? Então eu tenho um produtor aqui de uva, e eu tenho um comprador de uva, mas eles não se conhecem. E para que eles possam se conhecer, para que esse comprador compre essa uva e esse vendedor venda essa uva, ele precisa de um mediador, que faça uma mediação, que faça essa ponte, diz assim: olha, eu conheço um produtor de uva, que pode te vender uvas. Olha, eu conheço um comerciante que pode comprar sua uva e faturar sua uva. Vamos marcar o encontro, vamos nos encontrar, vamos fechar esse negócio. Eu sou um mediador. Não de um conflito, mas de um relacionamento comercial, por exemplo. Então o que é que acontece? Jesus é esse mediador. Tem você que quer ir para o céu. E tem Deus que quer te salvar. Mas você não sabe como ir para o céu. E aí as pessoas acham que para ir para o céu basta ter uma religião. Não, né? Morreu, botou uma vela bem grande, acendeu ali, fez umas orações, a pessoa vai para o céu. Ledo engano. Ou então, basta frequentar uma religião, uma igreja que a pessoa é salva. Outro engano. Lá em João, no capítulo 14, no verso 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele diz: eu sou o mediador. Eu te apresento ao Pai e apresento o Pai a você. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Abra aí, por favor. 1 Timóteo 2, 5.
1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. Ei, mas você costuma pedir aquela outra pessoa para falar com Jesus, com Deus por você. Pode pedir, mas aquela pessoa não sabe falar o idioma. Vai querer vender uva para um japonês sem saber falar japonês. Aí vai chegar para o japonês assim: excuse me, please. O japonês vai olhar para vocês assim: por favor, meu senhor, eu vendo uva. Ele sabe o que é uva em português? Em japonês. Mas tem um camarada que estudou e ele sabe falar fluentemente japonês. E aí você fala assim: eu quero vender uva para fulano ali. Ele disse em japonês. Estão pensando que eu ia falar japonês, né? Wakarimasen. Só sei dizer isso. Não entendo nada. E o outro entende, ele está falando em japonês. Aí o japonês fala e ele diz: ó, ele diz que paga X. E aí eles começam a negociar. E aquele camarada é o mediador. Mas podem existir vários. Não é um tradutor, é um mediador. Alguém que vai fazer a ponte no negócio. Só que em relação a Deus, não existe outro. Ah, mas santo fulano de tal, Santo Agostinho, gente boa demais. É, mas já morreu, já enterrou e está na terra, esperando a ressurreição dos mortos. Mas fulano de tal ainda é melhor do que Santo Agostinho. Morreu? Morreu. Enterrou? Enterrou. Está na terra, está esperando a ressurreição dos mortos. Mas Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele morreu, sim. Foi sepultado, sim. Mas a sua carne não viu corrupção. A terra não chegou na carne dele, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai. Ele está no céu e intercede por nós. E lá no céu ele disse: Pai, eu quero apresentar esse ou aquele. Ele está mediando o seu relacionamento com Deus. E ele disse ao Pai: tudo que você pedir em meu nome, Ele vai lhe atender. Por quê? Porque eu estou lá no céu mediando. Mas se você chegar lá no céu falando com Deus, pode falar o que você quiser, não será reconhecido, não será ouvido e não será recebido. Só entra no céu, só é recebido no céu se for através do Filho amado, Salvador e Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que as pessoas às vezes não entendem o Evangelho. Aí se nós formos aí, pega a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 10, versículo 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Sabe o que é que isso significa? Eu vou mediar você com o Pai. Você me confessa diante dos homens. O que é confessar? Eu sigo a Jesus, eu sirvo a Jesus diante de todo mundo. Ah, eu tenho vergonha. Mas você pode ter vergonha de fazer tudo de ruim, mas não pode ter vergonha de assumir Jesus como seu Senhor. Você pode ter vergonha de mentir, você pode ter vergonha de matar, você pode ter vergonha de fazer coisas erradas, mas disto aqui você não pode ter vergonha de dizer: eu sou de Jesus, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, o meu libertador, o meu amigo, eu sigo Ele para o resto da minha vida. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Era na mediação, quando ele disse: Pai, está vendo aquilo ali? Ele é meu. Ele é seu, Ele é nosso. Amém? Amém, irmão? Confessou? Mediou. Ah, mas eu estou frequentando uma igreja ali e tal. Não quero ser crente não. Eu acho que não precisa ser crente. Não precisa esse negócio de levantar a mão. Não precisa ir à frente, não precisa. Tudo bem, para você eu tenho um versículo 33. Para você eu tenho um versículo 33 que diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, que não precisa, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então aquele chega na igreja e diz: Deus. E aí Jesus disse: nem conheço, Pai. Filho, tu conhece? Não temos nada.
A gente não tem nenhum relacionamento. Ele está fazendo uma oração cheia de fogo, de palha. Não sobe, não chega, não tem mediação. É uma linguagem que não chega no céu, porque não está lavado no sangue do Cordeiro, não está escrito no livro da vida. Por isso, fez nada. Só mais uma religião na vida. Cristão que não tem Cristo. Então Jesus é o nosso mediador. Coisa linda, né, irmão? Seguir Jesus, você ganha ou não ganha? Ser crente ganha? Não. Ser evangélico, pior ainda. Seguir Jesus, você ganha. Por favor, pelo amor de Deus, deixe de ser evangélico hoje. Abandone esse negócio de evangélico. Sou evangélico, sou protestante. Não, eu sou de Jesus, eu sigo Jesus, eu amo Jesus, eu vou com Jesus para viver e para morrer. Porque tem uns evangélicos aí, meu Deus. Vala-me Deus. Terceira e última coisa, de que é bom andar com Jesus, que só ganha. Você ganha por se tornar amigo de Deus. Amigo. Oh, meu amado. Você é amigo de alguma autoridade? Tem algum amigo que é importante? Amigo. Algum cantor assim famoso é seu amigo, importante, assim, parente? Eu não tenho não. Graças a Deus, não. Alguém aparece na televisão, é amigo seu? Meu não. Não sei seu. Mas tem gente que é assim, ó. Estou indo ali, vou em tal lugar. Vai aonde vou? Meu amigo me convidou para sua festa. Estou indo ali na Europa. Passar ali uma semana. Aonde? Aí em Paris. Na Champs-Élysées. Não sei se é assim que fala, Champs-Élysées. Na avenida lá, tem um apartamento de um amigo meu. Passa lá, semana. Beleza. Como é que você vai? Vai para Exu. Passar uma semana com quem? Uns amigos de infância. Querido, andar com Jesus é ter a amizade do Filho de Deus. Eu não tenho um amigo em Brasília, eu não tenho um amigo em São Paulo, mas eu tenho um amigo no céu. Meu irmão vale por todos esses aí e ainda sobra. Dá de goleada. Eu tenho um amigo ali no céu. Seus amigos são de onde? Meu amigo é dali. E na hora do aperto ele chega? Não, porque ele não consegue. Na hora da angústia ele chega? Não, porque ele não consegue. Na hora da tribulação ele chega? Não, porque ele não consegue. Mas o meu amigo chega na tribulação. O meu amigo chega na dor. O meu amigo chega na adversidade. O meu amigo chega na madrugada. O meu amigo chega na tempestade, acalma a tempestade. O meu amigo é Jesus. João capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. Já não os chamo servos, servo ou escravo. Palavras de Jesus. Eu não chamo vocês mais de servo, ou a tradução do grego aí é escravo. Eu não chamo vocês mais de escravos ou servos. Mas ele explica. Ele diz assim: porque o servo ou o escravo não sabe o que o Senhor faz. É costume você chegar numa grande firma e perguntar: cadê o dono da empresa? Ah, viajou. Para onde? Não sei. Tu não sabe não? Sabe não. Você acha que o patrão vai chegar lá na portaria e dizer assim: ó, estou viajando aí, tal. Dá satisfação para o funcionário lá da portaria, para o funcionário lá do encarregado do despachar, isso e aquilo. O camarada é o dono da empresa. Ele viaja, a pessoa nem sabe. A não ser talvez uma pessoa que compre as passagens. Se ele tiver essa pessoa na empresa ali, talvez saiba. Ele vai para um hotel X e tal. Mas o funcionário, o servo dele sabe. Que Jesus está dizendo assim: olha, eu não chamo vocês de servo, porque o servo ele não sabe, ele é limitado. O escravo ele é limitado, ele só sabe as coisas que são mandadas a ele fazer. O funcionário é limitado. A gente nem sabe se a empresa vai fechar no recesso do final do ano.
Você não sabe. Só sabe se o patrão decidir. Não é você que decide. A não ser que você seja o próprio patrão. Aí tudo bem, você decide. Fechei. Mas você é o Senhor e não o servo. Mas está dizendo assim, olha, o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Aí ele explica, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, mas por um motivo. Porque tudo que eu ouvi de meu pai, lhes tornei conhecido. Sabe o que a gente está dizendo assim? Você é meu amigo porque você é íntimo de mim. Você é íntimo meu. Nós somos íntimos. Eu falo para você coisas que lá do céu ouvi de meu pai. Eu falei para você, servo e serva. O mundo não sabe, os outros não sabem, mas os amigos sabem. Os amigos sabem que no mundo vai ter aflição, mas vai ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Os amigos sabem que vai haver dores, tempestades, guerras, terremotos, mas esse é só o princípio das dores. Os amigos sabem que mesmo que morra, vai continuar salvo. Os amigos sabem, como diz lá em Mateus capítulo 28, verso 20: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação do século, até que o século se acabe. Como está lá em Atos capítulo 18, verso 10: eu estou contigo. 8, 9 e 10, quando Paulo fala com Jesus, Jesus vai falar para ele: olha Paulo, fica tranquilo, eu estou contigo. Os amigos têm companhia. Os amigos recebem uma resposta. Servo não recebe resposta. Servo faz uma pergunta para o patrão, para o RH. E aí, vai sair quando o pagamento? O RH pode levar uma semana, um mês para responder no dia do pagamento. E aí nós vamos ter PL, participação nos lucros. Vai ser de quantos por cento? Vai ser isso, aquilo? Não sabe. Mas o íntimo e o amigo sabe. O que Jesus está falando assim é: eu sou íntimo de vocês. A palavra de Deus diz que nada acontece na terra sem antes os seus profetas terem conhecimento. Mas agora nós não temos aqueles profetas com exclusividade do conhecimento. Agora todos conhecerão, porque todos são servos do Senhor. Você, meu amado, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te conforta, te consola, te guia, te dirige. Você agora é amigo de Deus. Você pode a qualquer hora, em qualquer momento, bater no escritório do papai e dizer assim: papai, vim aqui falar contigo. Eles podem entrar. Não tem mais uma porta fechando não, porque o véu foi rasgado. O acesso ao Santo dos Santos está liberado. Filho, entra. Filho, vem. Filho, prostra-te aqui e recebe a resposta da oração. Recebe agora a palavra de conforto. Filho, você tem acesso ao Pai. Eu não chamo você de servo, você é amigo. Sabe, as pessoas lá falam: não gosto de crente, porque crente diz que é salvo. Imagine quando você disser assim: salvo e eu sou amigo de Jesus. É muita pretensão, é muita prepotência. Não, sem prepotência. Porque ele disse: vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. O amigo de Jesus é um amigo que anda na linha, que anda correto, que anda com ele, mas é amigo. E a gente tem que dizer assim: meu amigo Jesus. Ah, você está querendo demais, está querendo demais. Paulo vai lá mais à frente, lá em Romanos no capítulo 8, diz assim: você é herdeiro de Deus. Mas Deus só tinha um herdeiro, que era seu filho amado. Paulo diz: agora você é herdeiro de Deus e é co-herdeiro com Cristo. Cristo pegou a herança dele e disse: vou dividir com vocês todos. Está achando que eu estou aumentando? Não. O que é que ele diz lá em Apocalipse? Ao vencedor vai se sentar comigo no trono. Quem senta no trono é herdeiro. É herdeiro do rei. E Jesus diz: você vai vencer? Vença, meu filho. Porque se você é o vencedor, vai sentar comigo no trono. Não vai ficar assistindo não. Lá vão ficar os anjos. Mas você, servo e serva do Senhor, ou melhor, amigo e amiga de Jesus, vai sentar com ele no trono e diz assim: estamos aqui no trono de papai. Vem fazer o que aqui? Falar com papai. Estou exagerando? Estou não. Romanos também, Paulo diz assim: nós recebemos o Espírito que nos ensina a dizer Abba, Pai. Sabe o que é que Abba quer dizer? Pai. E depois de Abba vem o quê?
Pai. E se você pegar pai e pai, você está dizendo o quê? Papai. Então que intimidade. Jesus, o meu amigo, e Deus, o meu papai. É bom, não é, ser servo de Jesus? Andar com Jesus. A gente tem um advogado para as horas que a gente falha, ele vai lá e nos defende. Nós temos um mediador que nos apresenta ao Pai e apresenta as nossas demandas, as nossas causas. Nós temos um amigo que cuida das nossas vidas. Seguir a Jesus não é ter uma religião. Seguir a Jesus não é frequentar uma igreja. Seguir a Jesus é dizer para Ele: para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos visto que Tu és o Santo. A gente tem visto que Você é Jesus. Você é o Santo de Deus. Você é o separado, o escolhido de Deus. E nós queremos estar contigo. Nós queremos andar contigo. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio ser de Jesus. Meu querido, minha querida, não seja empurrado para a igreja. Corra para o Senhor. Não seja obrigado a ir para a casa dele. Tenha prazer. O salmista diz: ah, que saudade eu tenho dos átrios do Senhor. Como as costas suspiram pelas águas, pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por Ti, ó Deus. Aí ele acrescenta: por Ti, ó Jerusalém, pelos átrios do Senhor. Aí o salmista vai mais à frente assim: o pardal, ele encontrou a casa lá no templo, e a andorinha encontrou o ninho, mas eu encontrei Teu altar, os Teus altares, Senhor Deus e meu Deus. Eu encontrei um lugar de aconchego. Oh, meu querido, seguir a Jesus é mais do que ser apenas um religioso. Não seja um religioso. Não. Livre-se disso. Países como a Índia têm milhões, milhares de religiões. Países como na África, cada tribo tem seus deuses, que eles mesmos criam, que eles mesmos formulam, que eles mesmos imaginam. Países da América também criam seus deuses e religiões. Nós não temos que criar nenhum, porque ele já existe. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você só precisa segui-lo. Siga Jesus. Ande com Jesus. Tenha a tranquilidade de andar com um advogado. Ele vai advogar a sua causa. Ah, eu estava preocupado. Ah, eu não vou mais para a igreja porque eu falhei. Venha. Ele vai advogar você. Venha com um coração quebrantado e contrito, que Ele vai advogar sua causa diante do Pai. Ele vai mediar suas causas também, suas necessidades. Lá em Romanos diz que assim, que o Espírito Santo, que é Deus em nós, Ele intercede por nós com gemidos que não se pode descrever, é inexprimíveis, não se exprime. Porque o Espírito Santo vai lá na intimidade do Pai e pede por você, pelo seu problema, pela sua dificuldade. Coisa linda. E poder dizer assim: Jesus, o meu amigo, e Deus, o meu Pai. Pai, papai. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos entoar uma canção a Ele.